Ok, boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos. Vamos dar sequência aqui então nessa mensagem Bons Olhos, crer que já recebeu e linguagem de fé. A gente conseguiu praticamente concluir a mensagem, né, na semana anterior, ou na ministração anterior, mas eu tinha uma ministração um pouco mais longa para fazer no final, e eu achei por bem ter um tempo precioso agora, né? Então vamos dar uma relembrada no tema, né? Até para esquentar aí os tamborins, e depois a gente parte para a ministração, tá? Pai, em nome de Jesus eu te peço, manifesta a tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu cuidado, teu zelo aqui entre nós, Pai, dando espírito de sabedoria, de revelação no teu pleno conhecimento, Pai. Abre a visão de cada um de nós, Senhor, daqueles que estão presenciais aqui, online, daqueles que assistirão depois pelo YouTube, mas que o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus, estejam nos tocando profundamente, falando conosco e me dando graça para ministrar essa palavra de sabedoria, unção do Espírito Santo, que tenhamos um tempo muito precioso, um tempo muito gostoso aqui, em nome de Jesus. Bom, então a gente estava aqui no Bons Olhos, crer que já recebeu e linguagem de fé. Eu vou fazer uma breve lembrança aqui da mensagem, né? Vamos fazer uma retomada do assunto. Então começamos com esse texto aqui de Mateus 11, 22 a 24, né? Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Então, uma passagem muito forte, né, que ela mostra duas coisas aqui que a gente abordou na semana anterior. Quer dizer, mostra várias coisas, mas duas eu queria começar falando, né, que é esse perfil de manifestação espiritual, né? Uma coisa é pedir em oração, crendo que já recebeu, e outra coisa é ordenar, né? Então, quando a nossa vida espiritual vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente começa a ter cada vez mais o pedir e receber, né? Se torna uma coisa cada vez mais constante, a gente vai ganhando convicção, vamos ganhando, desenvolvendo a nossa fé, né, nas coisas de Deus e nas promessas de Deus, e as coisas começam a acontecer com mais fluência, ou com uma fluência cada vez maior, né? Agora, os apóstolos, eles se desenvolveram, né, na vida com o Senhor Jesus. Em algum momento, quer dizer, eles já não oravam, por exemplo, para alguém ser curado. Eles iam lá e declaravam: seja curado em nome de Jesus. Tá? Então isso é uma aprendizagem de crescimento espiritual que a gente passa, né, em que em um momento você está orando, né, pedindo em nome de Jesus, em outro momento você já está ordenando, declarando, profetizando em nome de Jesus, né? Você já está fazendo o comando, né? Então, como Jesus disse, né, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, né? Então, é um desenvolvimento, e no Antigo Testamento esse desenvolvimento da relação com Deus, do crescimento espiritual, ele fica muito claro com o povo que saiu com Moisés, né, do Egito, e eles entram no deserto, né, e se preparam para entrar na terra da promessa. E até então, os milagres no Egito, o povo não fazia nada. Eles só estavam aprendendo a crer, eles estavam, quer dizer, milagres extraordinários, né, que Deus fez, né, usando Moisés, e coisas extraordinárias aconteceram. O mar se abriu, eles não lutaram contra os egípcios, o mar se abriu, eles fugiram, atravessaram o mar a seco, e quando o exército egípcio veio atrás, foi completamente engolido, massacrado
né, pelas águas que se fecharam sobre eles. Mas, então até aí é sempre Deus agindo, e quase que agindo sozinho, né? Ou com o seu servo Moisés. Mas, quando o povo entra no deserto e começa a se preparar, né, eles já começam a aprender sobre a guerra. Eles precisam aprender a se defender, aprender a lutar, né? E assim como nós hoje, a gente precisa aprender a lutar contra o pecado, lutar contra as seduções do inimigo, lutar para resistir às tribulações, né? Se manter firme nas provações. Então é um desenvolvimento, é um crescimento, tá? Então quando o povo entrou no deserto, eles foram aprender a lutar, né? E num primeiro combate, né, eles foram bem-sucedidos, né, pela fé, e tiveram aquele momento em que Josué e os soldados lutavam em terra, né, e Abraão, com dois apoiadores, né, Moisés, né, seguravam os braços de Moisés levantados, e quando o braço de Moisés estava levantado, né, o povo no campo de batalha avançava e vencia. Quando Moisés se cansava, o povo, né, perdia a sua força, o seu vigor. Então foi uma coisa muito boa, né, mas que mostrou o quê? Olha, Israel, até aqui eu fiz tudo, agora você precisa começar a agir comigo, né? Então o crescimento espiritual envolve a gente sair dessa Deus faz tudo e começar a ser usado por Deus, né, em nome de Jesus, né, o poder de Deus se manifestando através de nós. Então, são duas coisas muito similares, né? Ou Deus está fazendo coisas através de nós, ele faz sua obra através de nós, ou nós fazemos a obra de Deus no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo, né? As duas coisas fazem parte, né? Deus fazer através de nós, né? E nós fazermos em nome de Jesus no poder do Espírito Santo. O que não existe é a gente fazer pelas nossas forças, pela nossa capacidade, pelo brilho dos nossos olhos, da nossa criatividade. Isso daí que já não faz parte, né? Então a gente avançando um pouquinho, né? Vamos ver essa questão da imagem que Deus deu, né? Deus trabalha muito frequentemente conosco através de metáforas, através de imagens, né? Então, por exemplo, quando ele quis fazer a promessa a Abraão, né, do povo que seria descendência de Abraão, ele falou, olha para o céu, para as estrelas e tal, e a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, né? Olha para a areia, para as areias, para a areia do deserto, para a areia do mar, né? A sua descendência, se você puder contar, vai ser como a areia do mar. Então, de dia o que brilha mais é a areia, né, naquela região, e de noite o que brilha mais são as estrelas. Então, toda vez que Abraão via as estrelas, a esperança dele era renovada. Toda vez que ele olhava um pouco a mais para a areia, né, brilhante, cheio do sol batendo ali, o sol do deserto, ele era o que? Inspirado a crer e a esperar mais do Senhor, tá? Então você vai vendo na Bíblia, né, inúmeras ilustrações de metáforas e imagens, tá? Porque essa imagem, ela cria em nós o desenvolvimento da fé. Você, em cima de uma imagem, você vai acabar conseguindo desenvolver no teu coração a fé e a convicção para que aquilo aconteça, né? José também, no tempo dele, os 15 anos de prisão, de sofrimento ali, de escravo, né? Ele tinha as suas promessas, então ele olhava para o céu pela grade da prisão, né? E ele poderia ver o quê? Né? A lua e 11 estrelas, né? Que eram seus irmãos se encurvando diante dele, o sol, a lua e as 11 estrelas. Então era uma esperança sendo renovada em cima de uma imagem, em cima de uma promessa, né?
Existe muitas vezes um cruzamento entre a promessa, a imagem e a nossa e a metáfora, né? Trabalhando em cima do crescimento da nossa fé. Então, nessa passagem, Deus dá uma imagem também. Jesus apresenta para nós o que? Olha, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Né? Então, não é o homem que vai fazer, mas assim lhe será feito. É outra pessoa que vai realizar. Né? É o Senhor, é o próprio Deus, né? É através do Espírito Santo ou através da palavra, mas é o Senhor que vai realizar, não é o homem. Mas se ele não duvidar no coração e disser, então ele gerou esta imagem para nós. Que imagem? Você falando para um monte, sai daqui e vai para esse outro lugar, né? E o monte se movendo. Então essa imagem, ela começa a ser fortalecida na nossa mente, né? Jesus dizendo, olhai os lírios do campo, eles não tecem, não, né? As inúmeras ilustrações, né, de imagem da natureza, de semelhanças, né? Metáforas que te trazem com mais profundidade para dentro da mensagem, do conteúdo da promessa, né? É uma coisa muito forte. E isso acontece aqui. Por isso que a gente vem ensinando muito sobre bons olhos, né? Nós precisamos de um olhar bom, um olhar positivo, um olhar que crê, um olhar que espera, né? Quando você vê uma situação difícil, vê um momento de tribulação, uma luta, né? Você lembra do quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, né? Então, toda tribulação, toda porta fechada, né? Toda perseguição, todo momento de luta, de dor, às vezes, né? São coisas que Deus está usando para nos empurrar para o propósito dele, né? É como se Deus estivesse movendo, vamos para cá, né? Usando muitas vezes as próprias circunstâncias. De um jeito ou de outro, nos importa ouvir de Deus, crer na palavra, né? E confiar o tempo todo. Tudo que acontece tem um bom propósito na minha vida, na tua vida, né? Nada acontece por acaso, né? Sempre há a mão de Deus em tudo isso. Então, quando eu começo a ter esse olhar, para mim começa a ser um processo mais natural dar graças em todas as coisas, né? Como Jesus diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai, né? Em tudo dai graças. Então, se eu sei que tudo coopera para o meu bem, segundo o propósito de Deus na minha vida, né? E que esse propósito de Deus, né? A palavra é muito clara quando diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então eu posso desenvolver esses bons olhos sem medo, né? Sem medo de errar, sem medo de ser frustrado. Por quê? Porque a palavra me joga para esse olhar, né? Esse olhar de vitória, esse olhar de conquista. Tá? Então eu não estou dizendo que é para você criar um mundo imaginário, não. Mas é como você olha. Lembra a história do copo cheio, copo vazio, né? Tem um que só olha, não, o copo está pela metade. Ele fala, o copo está vazio. O outro fala, não, o copo está cheio. Você tem água, você tem coisa para beber aqui, né? Então, um sempre olha pelo que falta e o outro olha pelo que tem, né? E não pelo que está faltando. Então, quando você vê a sua história colocando ênfase nas lutas, as dores, as dificuldades que você passou, suas fraquezas, seus pecados, suas culpas, né? É sempre uma história muito pesada para nós. Mas quando a gente vê a história, né? Analisa a nossa história com olhos bons, com um olhar mais positivo, né? O que vai acontecer aí? Quando olhamos com um olhar mais positivo para a nossa vida, para a nossa história, não é um olhar de mentira, não, um olhar mais positivo, um olhar fruto de bons olhos. O que acontece? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, seus olhos forem
ruins, todo o seu corpo estará em trevas, né? A gente já tem falado bastante, mas é esse assunto que eu estou aprofundando aqui, né? Estamos trazendo com mais profundidade para que aquilo seja mais inserido, entender como e onde se aplica, né, esse bom olhar, né? Então, quando Tiago ou Paulo falam sobre a perseverança, né, eles falam sobre tribulações, a tribulação vai gerar perseverança. A tribulação te dá uma experiência, se você for aprovado, né, ela vai gerar em você perseverança. Então, que experiência é essa? Estou falando de Romanos 5 e Tiago. Então, que experiência é essa? É a experiência de que eu tive uma luta, mas no final deu tudo certo. Deus acabou me dando a vitória, né? Eu me desesperei à toa, preciso aprender a caminhar em fé, né, nesses momentos de luta, de dificuldade, sem me abater tanto, se mantendo mais sóbrio, mais lúcido, mais em paz consigo mesmo, em paz com Deus, simplesmente confiando que tudo que está acontecendo está cooperando para o meu bem. O que está acontecendo é Deus me empurrando para o propósito dele, né? Para o caminho dele, para a vontade dele. O que está acontecendo, você está perdendo algumas coisas, talvez você não esteja perdendo. Você está perdendo coisas que estão te atrapalhando. E Deus quer te agregar coisas que vão te levantar. E os impedimentos, muitas vezes, precisam ser retirados, né, da nossa frente, que estão atrapalhando o nosso fluir, o nosso crescer no Senhor, estão impedindo que as melhores bênçãos do Senhor cheguem nas nossas vidas. Tá? Então, esse bom olhar, veja a sua vida sempre com um olhar de vitória, com um olhar de superação, com um olhar de... não conta a sua história, porque a minha vida foi horrível, foi não sei o quê, você não faz ideia e tal. Não, olha, a minha vida é uma história de superação, né? Eu tive dificuldades, todo mundo passa, você pode ter, eu quero te animar, que mesmo tendo uma história com muitas dificuldades, né, Deus estava comigo o tempo todo e eu acabei superando essas coisas na graça de Deus, no poder de Jesus Cristo na minha vida, né? Pela presença dele na minha vida. Então a história muda o meu olhar, muda a história, tá? Como muda a história não é a mesma? Mas se eu olho diferente para essa história, minha percepção é outra, a minha história muda dentro de mim. E eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso mudar como eu vejo o meu passado. Tá? Então, evoluindo esse assunto aqui, quer dizer, esse bom olhar para a sua história, bom olhar para a sua vida, olhar para si mesmo com generosidade, né? Com mais generosidade, não se criticando tanto, eu sou um derrotado, não, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Olha aquilo que você conquistou e não o que você deixou de conquistar. Olha o que você cresceu e não o que você deixou de crescer, ou podia ter sido. Né? Olha para o copo cheio, não para o copo vazio. Né? Nós precisamos aprender a desenvolver este olhar. Tá? Então, eu gostaria de chamar a atenção também, lembrando a todos o livro lá antigo de Paul Yong-Shu, que mexeu com muita gente na igreja, né? Depois mudou o nome para David, né? Mas ele era Paul e mudou o nome para David, uma direção de Deus, não vem ao caso aqui, mas ele ensinou o seguinte: visualiza aquilo que você está pedindo, né? Você tem que ter um pedido específico para Deus. Visualize o que você está querendo do Senhor, né? Assim como Jesus espera de nós como esperou de Bartimeu. Bartimeu era um cego, estava nas ruas, né? E queria ver, obviamente ele queria ver, mas quando ele começa a clamar lá e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e tal, e os outros calam a boca dele, ele não cala, os discípulos mandam ele ficar quieto, ele não fica, né? Ele persevera, e aí Jesus manda chamar ele, traz ele aqui. E é óbvio que ele queria ser curado. Jesus conhece todas as coisas, e um cego, né? Jesus está fazendo milagres, é óbvio que ele queria. Mas Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E essa pergunta que o Senhor te faz hoje: o que você quer que eu te faça?
né? A gente precisa de orações específicas para ter respostas específicas. Muitas vezes as nossas orações são muito genéricas. A gente não só não sabe quem nós somos, falta autoconhecimento, como falta um conhecimento do que a gente quer, do que a gente gostaria de ser, do que nós estamos buscando, de qual é o nosso chamado, qual é a minha vocação de vida, né? Muitas vezes falta isso. E é impressionante que na história da humanidade, aquelas pessoas que mais tinham convicção do seu autoconhecimento, de se entender, de saber quem eles queriam ser, qual a evolução como pessoa, como indivíduo que eles queriam, né? E aonde que eles queriam chegar, o que queriam fazer, essas pessoas que têm um pouco mais de visão do que querem, né? Do que querem ser, do que querem fazer, do que querem conquistar, essas pessoas sempre avançam bem mais do que as outras que estão vivendo ao acaso, né? Queridos, uma coisa é aquele que é nascido de Deus, né, como vento, né? Para onde o Espírito sopra, a gente vai. Uma coisa é ser como vento soprado pelo Espírito, outra coisa é ser como vento soprado por circunstâncias, tá? Então, esse que é dirigido pelo Espírito, ele não trava, não trava a própria vida, ele fica aberto para o sopro e o mover do Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós temos esse mover, mas isso não quer dizer que a gente não entenda o nosso chamado, não entenda quem somos, o que queremos ser como homem de Deus, como mulheres de Deus, aonde você precisa ser aperfeiçoado, onde você quer se desenvolver no seu caráter, no seu comportamento, né? O que você quer fazer objetivamente na obra de Deus, na sua vida pessoal, profissional, na sua família, né? O que você enxerga de como poderia, como deveria ser a sua família, né? Mas sem culpa, sem coisa, não, como alvo. Eu não estou falando do passado para tratar de culpa, nós estamos falando do futuro para tratar de ações, para tratar de oração, para tratar de entrega, de consagração. É disso que nós estamos falando. Se olhar para trás, você vai desenvolver o olho ruim. Você pode olhar para trás para ver erros e tal, para não cometer de novo, mas não para ficar se martirizando, que culpa, o que eu poderia ter sido, eu perdi tempo. Você está perdendo tempo falando isso. O tempo que você tem hoje é para o futuro. E o tempo do passado é melhorar o teu olhar para ele. É olhar e ver Deus estava em tudo. Em tudo. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará todas as suas veredas. Está lá em Provérbios. Então, é reconhecer, né, a ação de Deus, porque ele está lá. Ele está lá. É só você reconhecer. Você não está reconhecendo que ele está lá, né? Tá? Então, esse do Paul Yong-Shu, ele ensina exatamente isso. Ele queria uma bicicleta, ele queria uma escrivaninha, ele queria uma sala para atendimento e ele começou a aprender a orar desse jeito. Ele imaginava essa bicicleta, ele orava, ele dizia: Senhor, a bicicleta assim, assim, assado, né? Hoje, logo mais, eu vou te convidar para você estar olhando para o que você quer ser amanhã. Eu preciso ser mais amoroso, eu preciso ser mais gentil com as pessoas. Então você vai se olhar mais gentil. Como é que vai ser esse gentil? A pessoa vai falar contigo, alguém vai chegar com uma palavra meio áspera. Como é que você vai reagir? Você começar a se enxergar desta forma, com este homem espiritual, essa mulher espiritual, né? Eu quero ser mais amoroso, eu preciso ser mais paciente, eu me irrito muito rápido. Então, se começar a se enxergar paciente, imaginar filmes na tua mente, né, em que você está, quer dizer, aquela imagem da coisa apertando para o seu lado alguém e você sendo paciente, tolerante, né? Eu preciso ser mais sábio, eu preciso ser mais inteligente, habilidoso para vender, para administrar, para tocar o meu trabalho, o meu negócio, lidar com pessoas, lidar com o público. Então você começa a se imaginar vendo assim, né? Essa era a oração que Paul Yong-Shu, né, ensinou, né? Seja específico.
seja objetivo, visualize, crie a imagem, né, das coisas acontecendo, como Jesus utilizou inúmeras parábolas cheias de imagens, cheias de metáforas, né, e você se imaginando naquele cenário, né, e se colocando ali e se enxergando, crescendo, se desenvolvendo. Tá? Uma outra coisa sobre os bons olhos, né? Quando estou com um problema, nós costumamos, ou frequentemente, muitos de nós acabamos se afundando dentro do problema porque a gente só olha para o problema. E, na realidade, nós precisamos olhar sempre para soluções. Quem olha muito para o problema só fica procurando culpado. Ah, você foi culpado, você que fez isso. Não, foi você, foi você, foi você. E aí não sai dali. Como é que nós vamos avançar e crescer? Quando olharmos para soluções, né? Ok, o problema está aqui, já aconteceu, e agora? O que nós podemos fazer? Chega de acusação, de condenação, de procurar culpado, né? Achar o Judas, né? O que nós podemos fazer melhor? Quanto mais uma pessoa se desenvolve em ter foco na solução e não foco no problema, mais ela cresce, mais ela avança e mais ela pode se alinhar com o Senhor nos planos de Deus para as nossas vidas, né? Para Deus não adianta ficar chorando o passado, que Adão caiu, que não sei, não. Olha para frente, né? Nós temos um caminho a percorrer. O apóstolo Paulo disse com toda clareza: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, né? Mas eu estou buscando. Então Paulo segue o caminho dele, segue os chamados, deixando o passado no passado. Você não pode carregar o passado no teu presente. Então, a prisão ao passado nos leva para ter foco no problema. A libertação do passado nos leva a ter foco no futuro, na solução, no próximo passo, tá? E não na briga pelos passos anteriores. Eu mencionei aqui na semana passada a questão da psicologia, né? Que de uns anos para cá tem se falado muito na psicologia positiva. Quer dizer, os psicólogos que estavam sempre mais focados nas faculdades, no ensino, a tratar das doenças, perturbações mentais, né? Eles começaram a se desenvolver na aprendizagem e ensino do quê? De como se mantém uma boa qualidade de vida que vai te livrar de problemas, né? ou doenças mentais. Tá? Vai te colocar numa posição mais segura, um pouco mais tranquila, com menos ansiedade, com menos risco de depressão, né? Com menos problemas de ira, de insatisfação, de angústias extremas. Tá? É uma coisa muito boa. E o que quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente o que a gente vem falando, né? Eles estão olhando mais para soluções e menos para o problema. Então, se olharmos para soluções, nós evitamos problemas. Se olharmos para os problemas, nós não vemos as soluções. Avançando aqui, a gente já vai ministrar, tá? Em 1 Timóteo 4, de 14 a 15, né? Estou já na página 3, né? Está escrito assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então tem um chamado de vida para você. Há um chamado de Deus para a tua vida. E o que esse texto está nos dizendo? Olha, não seja negligente para com esse dom. Não. Medita estas coisas e nelas ser diligente. Tá? Não seja negligente, seja diligente. Parte para cima, né? Para que o teu progresso a todos seja manifesto, todos vejam o teu crescimento, o teu progresso, que tem sido uma bênção, né?
em Efésios 2:10 fala assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, né? Ou em outra tradução, de antemão, antes de existirmos, para nós as praticarmos. Então esse chamado foi desenvolvido para mim, para você, né? Antes da gente nascer, antes de ser gerado neste mundo. Então há um preparo de Deus na minha vida e na tua vida, há um propósito de Deus na minha vida e na tua vida, uma vontade de Deus, né? E Deus nos joga para essa vontade, Ele nos impulsiona para essa direção, tá? E quanto mais a gente foge dela, ou desconhece dela, ou é negligente em relação a ela, né, mais a gente fica frustrado, porque dentro de nós tem algo gritando, né? Vai nessa direção, vai nesse caminho, né? Vamos fazer a minha obra, né? Não há melhor realização interior do que estar na convicção de estar fazendo exatamente o que Deus quer que você faça, né? Não apenas na prática do bem, mas no exercício do seu chamado, naquilo que você vai fazer melhor do que qualquer um, porque você não está fazendo a tua força, você está fazendo o poder de Deus. Você está fazendo na manifestação de um dom do Espírito que o Espírito distribuiu para você, né? Ele deu para cada um de nós dons para que a gente exerça serviços ou ministérios dentro deste planeta, dentro da igreja, fora da igreja, tá? Ok. Agora então, a gente tem aí mais ou menos uma meia hora e eu queria ministrar com você. Se você está aqui online com a gente, eu queria te pedir para buscar uma posição confortável aí, numa poltrona, né? Se você está assistindo no YouTube, né? Não faz diferença, se acomode, fique numa posição bem relaxada, não o suficiente para dormir, tá? Mas nós vamos ter um tempo de ministração. Eu vou fazer uma oração entregando ao Senhor e a gente vai entrar direto, tá? Nessa ministração que vai ser um tempo muito gostoso aqui para nós. Tá? Pai, em nome de Jesus, eu te entrego esses próximos 20, 25, 30 minutos, Pai, que sejam enriquecedores. Eu peço a direção do Teu Espírito nas palavras, na condução, no mover, no toque de cada pessoa, de cada um dos Teus filhos e filhas, que seja uma bênção, Senhor, que seja revelador, que seja, Senhor, algo que abra os olhos, traga entendimento de si mesmo, que as pessoas possam realmente, cada um dos teus filhos e filhas, possa com toda tranquilidade, confiança no Senhor, né, mergulhar nessa ministração e se deixar trabalhar, se deixar lavar, se deixar inundar pelo Espírito Santo, pela Tua palavra, pelo mover do Senhor no nosso meio, Pai. Eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Agora então eu vou pedir que você fique numa posição relaxada. Pode fechar os teus olhos aí onde você estiver. Feche teus olhos e vai me acompanhando. Respira profundamente, oxigena primeiro o teu cérebro, o teu corpo. Segura um pouquinho e solta. Inspira profundamente e solta. Enquanto você faz isso, vá dentro do seu coração, na tua alma, nos seus pensamentos. Cada vez que você inspira, você pede, Deus, enche, vem, Senhor. Inspira. E quando for soltar agora, joga para fora toda perturbação e angústia, em nome de Jesus. Inspira. E quanto mais você respira e solta, mais você relaxa. Pode soltar sua musculatura da perna, sua panturrilha,
seu tornozelo, sinta-se completamente relaxado no teu corpo. Relaxe as suas pernas, suas coxas, sente o teu corpo tocando no assento, as suas costas encostando no encosto da poltrona, da cadeira onde você está. Inspira, solta. Quanto mais você respira, melhor você se sente. E você vai se aprofundando mais para a sua pessoa interior, o seu homem interior, sua mulher interior. Aquele que a palavra fala que, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada manhã. Aquele homem interior que Paulo ora, olha que Deus te fortaleça com poder no seu homem interior. Inspira, solta, relaxa os teus ombros, relaxa a tua nuca, sinta seus braços completamente soltos. Quanto mais você relaxa, mais leve e suave fica a sua respiração, melhor você se sente. E mais você se sente também, você se percebe, você começa a se ver, se perceber, se conhecer mais profundamente, mais profundamente. Eu vou contar até 3, e quando eu chegar no 3, você vai se aprofundar ainda mais para dentro da tua alma, ouvindo o teu espírito, que está cheio do Espírito Santo. 3, 2, 1, mais profundo, mais profundo. Relaxa os músculos da tua face. E agora, paulatinamente, você vai começar a ver a sua imagem diante de você como se fosse uma grande tela enorme, tão grande que ocupa todo o cenário. E você está se vendo e você vai começar a se ver cada vez mais como a pessoa que você quer ser. Vá se enxergando aonde faltam virtudes para que você seja aquele homem, aquela mulher que Deus está planejando, que Deus planejou e Deus está trabalhando e realizando na tua vida. Seja na forma de falar, de lidar com as pessoas, seja na vitória sobre a ansiedade, seja na confiança diante do medo, diante das lutas, seja na sabedoria, no lidar com pessoas, no tratar com o público, no tratar dentro da igreja, nos relacionamentos, seus clientes, seus patrões, seus familiares, sabedoria nos relacionamentos, mais mansidão, talvez mais ousadia e coragem, talvez você se sinta muito tímido, muito inseguro. E seja assim como o Gideão, alguém que Deus está falando para você, vai nessa tua força, porque sou eu que estou contigo e eu que estou te enviando. Ousadia como Deus falou para Josué, da mesma forma que estive com Moisés, estarei contigo, tão somente ser forte e valente. Não na tua força, Josué, não na tua capacidade, nos teus músculos, mas na minha força. Ser valente, no poder de Deus, na graça de Deus na sua vida. Comece a se enxergar, crie a sua imagem. Como é que está o brilho dos teus olhos nessa imagem? Como é que está a sua pele, o teu rosto, a sua expressão facial, sua alegria? Coloque
as pessoas à sua volta, talvez você queira os seus parentes aí, e você sentindo esse relacionamento familiar abençoado, ou você sentindo esse relacionamento no teu trabalho, no teu ministério, no serviço. Talvez se vendo dentro daquela casa na tua família que você sonha se enxergando dentro dela. Enxergando você por dentro e por fora, como a pessoa que Deus projetou, como a pessoa que você sonha ser, conquistando as coisas que você quer ter, conquistando aquilo que está no teu coração e cabe bem dentro do propósito de Deus na tua vida. Se enxergue como o pastor Paul Yong-Shu, enxergando aquela bênção, você dentro dela. Talvez até uma coisa material, não há problema, não há pecado em sonhar e clamar por coisas materiais, aquele carro, aquele cargo, aquela carreira profissional que você sonha, aquela faculdade, aquela formatura, aquela família que você conquistou, vendo paz, vendo prosperidade, vendo um ambiente altamente espiritual, amoroso, pacífico dentro do teu lar. Comece a se enxergar nesse cenário e se enxergar como este homem, esta mulher, tocado, transformado por Deus. E aí eu te faço agora uma pergunta, enquanto você deixa essa imagem crescer dentro de você, acrescentando detalhes. Se alguma música te agrada, coloque uma música nessa tua imagem, um som. Se há um cheiro, um aroma que você gostaria de sentir, seja de mato, seja de mar, seja de perfume, seja de algum lugar que você já gostou muito, coloque esse aroma lá dentro, dê mais vivacidade a esta imagem que você está criando de você mesmo. E comece a enxergar dentro dessa imagem, comece a arder uma chama dentro de você, né? Em cima da palavra que diz que aqueles que se alegram no Senhor, Deus satisfará o desejo do seu coração. Entenda essa geração de imagem como um ato de fé e de oração. Você está pedindo isso daí para Deus, você está colocando diante do Senhor. É isso que eu quero, Senhor. Comece a se enxergar no seu chamado, vendo as coisas acontecendo à tua volta, os dons que você recebeu de Deus fluindo, crescendo, se manifestando, pessoas sendo tocadas, sendo abençoadas pela tua vida, pelas tuas palavras, pelas tuas ações, pela tua oração, pelo teu impor de mãos, sua imposição de mãos sobre as pessoas. É um clamor a Deus em cima desta imagem, em cima este mover, isso que você está enxergando, criando e apresentando diante do Senhor. Comece dentro dos seus pensamentos, coloca lá nessa tela, em nome de Jesus, Senhor. Coloca nessa tela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É Jesus te perguntando o que queres que eu te faça, como ele perguntou para Bartimeu, para tantos outros, e você está respondendo para Jesus, é isso, Senhor, que eu quero que o Senhor me faça. É esse cenário, é esta imagem, é este viver, é esta experiência, é esse fluir no teu poder, na tua graça, é este agir do Senhor na minha vida. Eu quero, eu sonho, eu clamo por Ele. Em nome de Jesus. Fortaleça cada vez mais, acrescente detalhes. O que vier na tua mente agora está vindo do Senhor. Acrescenta esses detalhes. E eu vou te pedir agora 2 virtudes que você precisa, que você enxerga e você fala assim, olha, o que mais me falta para chegar nesse cenário,
para que mais me falta para chegar neste monte que está indo para o lugar que eu quero, o que mais me falta é esta virtude ou aquela virtude. Duas virtudes: paciência, tolerância, amor, ousadia, sabedoria, coragem, atitude, ações diante da inércia, vencer a procrastinação, vencer a preguiça, ser mais amoroso, conseguir ser mais dócil, ter mais inteligência e habilidade no seu trabalho em casos específicos. Aí eu preciso falar melhor, a minha dificuldade de comunicação, eu preciso dessa bênção, porque para o meu trabalho, para o meu emprego, para o meu ministério, isso é uma coisa tão importante. Escolha duas. Se você sentir no seu coração, jogue uma terceira. O que mais te falta para chegar aonde você sonha chegar, para chegar nesse projeto de Deus na tua vida, que você está enxergando, visualizando, em nome de Jesus. Se essa virtude não está clara para você, você está aí no teu homem, na tua pessoa interior, com a sondagem do Espírito Santo contigo, se movendo, se manifestando. Eu vou pedir agora, vou contar de novo até 3, e aquilo que estava oculto se tornará claro em nome de Jesus. 1, 2, 3, clareou. E você pode ver e discernir com clareza. E agora eu quero que você escolha uma dessas virtudes que você precisa. Seria muito importante para você chegar nesse alvo, nessa imagem que você gerou na tua mente, no teu coração e apresentou para o Senhor como uma oração, como um ato de fé, de convicção que você vai chegar lá. E você vai se lembrar agora. Você pode estar pensando, eu nunca tive essa virtude, mas você vai se lembrar agora de algum momento na tua vida. Pode ser mais recente, pode ser de 15, 10, 20 anos atrás. Você vai se lembrar de quando você manifestou muito bem essa virtude. Se lembre daquela situação, daquele momento, aquele dia, ou aquela época, ou aquela situação. Se lembre, cada detalhe, como você estava, como você foi eficaz no seu comportamento, na sua emoção, diante daquela dificuldade, daquela situação, como se manifestou poderosamente esta virtude na tua vida. Sinta ela de novo em você. Sinta que é algo que Deus já colocou dentro de você, mas vai crescer mais. Se sinta pleno naquele momento. Agora pega essa virtude que está latejando dentro de você. Você se lembrou, a tua memória te trouxe. Não foi apenas uma memória, uma imagem, um pensamento, foi também uma memória emocional. Você entrou na situação, você sentiu essa competência dentro de você, essa virtude. E você vai pegar essa virtude agora, com toda essa emoção, e vai dar para essa imagem na qual você está lá. Dá para ele. Dá para você, lá na imagem. Dá para ele. Perceba ele recebendo, que é você mesmo, recebendo essa virtude, essa competência, este mover, essa graça de Deus. Agora vai para a segunda área ou virtude que te faz muita falta e seria tão importante para você conquistar e ter dentro de você
para avançar nesse teu sonho, nesse teu projeto, nesse teu clamor que está apresentado diante do Senhor, nesta imagem, com todos os seus significados, seus símbolos, seus conteúdos. Se lembre agora no passado, um outro momento, uma outra situação, uma outra ocasião, uma outra época, um outro dia em que você teve esta virtude que você está pedindo se manifestando tão fortemente em você lá atrás. Às vezes a gente fala com as pessoas, elas nunca fui, nunca consegui, mas quando ela vai relaxando e deixando a mente voltar para trás, o Espírito Santo traz à memória aquele dia, aquele momento, aquela situação em que ele te deu essa graça e você conseguiu fluir poderosamente com esta virtude, em nome de Jesus. Se lembre desse momento, dessa época, como você foi eficaz, como essa virtude foi tão intensa em você, coisa que depois quase que nunca aconteceu, mas ela já se manifestou e ela está em você. Sinta o que você sentiu aquele dia. Se emocione, quanto você se sentiu bem pelaquela virtude dentro de você, naquele momento, naquela história da sua vida. Agora pega essa virtude com você, com toda essa energia, essa emoção, com toda essa graça de Deus. Olha de novo para o telão da tua oração, da tua graça, o teu monte que está sendo tirado daqui, indo para lá. E joga essa virtude para você, lá no telão. Dá para você. Isso. Se sinta agora com essas duas virtudes. Talvez você tenha uma terceira e você pode fazer esse mesmo exercício por tua conta. E joga essa virtude para o telão e se veja como você está lá, mais forte, no Senhor, com a graça de Deus mais abundante, mais plena dentro de você. Você se sentindo melhor, poderoso, em Jesus, agraciado, fluindo, conquistando seus sonhos, sendo o que você quer ser, sendo o que Deus planejou para você, tendo o que você quer conquistar, fazendo o que você quer e se sente chamado para fazer, fazendo, realizando, sendo, agindo, conquistando. Sendo, agindo e conquistando em nome do Senhor Jesus. E com teu coração você começa a crer que você vai ser exatamente conforme esta imagem que você apresentou para o Senhor, é o desejo do coração. Você está se alegrando no Senhor com este desejo, com este sonho, com esse projeto. Você está vendo, Deus, é muito bom. Isso é muito bom. Eu estou olhando para frente. Eu estou vendo o homem, a mulher de Deus que eu estou me tornando, que eu vou me tornar. E que esse é o meu destino. E é por isso que eu oro. E é nessa direção que eu estou indo. E é nessa direção que as minhas ações fluem. Lembrando que cada ação é uma semente plantada. E quem semeia pouco, colhe pouco. Mas quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia no Senhor jamais será frustrado. Em nome de Jesus. Declare esta tela. Declare. Assim eu sou, assim eu faço, assim eu conquisto. O Senhor luta as minhas batalhas e eu estou com Ele e nele, em cada uma delas. Em nome de Jesus.
Pega esse telão agora bem grande e coloca suas duas mãos assim, nesse telão, e vai trazendo para dentro de você, sentindo tudo isso entrando em você e fazendo parte de você. Parte de você. Vai trazendo para perto e se enxergando. Agora não é mais uma tela, agora sou eu dentro da tela, é a tela dentro de mim. Eu dentro da tela e a tela dentro de mim. Em nome de Jesus. Eu clamo, entrego para o Senhor e recebo em nome de Jesus. Eu sou, eu ajo e eu conquisto dentro dos propósitos de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrando por aqui, que seja um tempo muito gostoso. Se prepare aí para os próximos estudos, aí, as próximas palestras. Vai ser um tempo cada vez melhor. Deus te abençoe abundantemente, dê todo o crescimento e te leve para os sonhos dele, com os seus sonhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Até mais.